Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar de Santos Futebol Clube no mercado da bola. Santos foi atrás de 3 atacantes e acertou com um. A gente vai falar tudo sobre isso a partir de agora. Antes, se inscreva no canal, ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, que ajuda no engajamento do canal. E também você tem a opção de hypar o vídeo, que ajuda bastante, beleza? Então vamos lá falar do Santos, depois da piaba que a gente tomou do Mirassol, né? Vida que segue. O Santos voltou para a zona de rebaixamento, infelizmente, com a vitória do Vitória, e empurrou o Santos ali entre os 4 piores, novamente. Isso é um peso para o clube, para a torcida, para os jogadores, mas, cara, o Santos tem já um jogo na próxima quarta-feira contra o Internacional, que venceu na rodada o Ceará em casa por 1-0, e é matar ou morrer, irmão. O Santos não tem mais opção de errar, o Santos não tem mais aquela gordura para queimar, o Santos não tem mais o que fazer, o campeonato está passando, praticamente o primeiro turno está acabando e o Santos continua na zona de rebaixamento. O Santos tem que ganhar. Quando a gente fica contente que o time parece que estava se ajustando, parecia que ia se recuperar, venceu alguns jogos importantes, agora vai deslanchar, aí tudo vai, a maionese desanda, vai tudo por água abaixo, o time leva uma piaba do Mirassol, 3-0, ficou barato pro Santos, foi um ótimo resultado, poderia ter sido 6 ou 7 tranquilamente, e aí a torcida mais uma vez ficou borocochô, né? O time também. E agora precisa de uma resposta rápida, tem que jogar contra o Internacional, mas é um time difícil, o Alan Patrick é bom jogador, etc, venceu na rodada, sim, mas também tá brigando ali, o Santos tem que vencer. Tem um jogo a menos, né, que vai ser jogado contra o Palmeiras, mas mais na frente, precisa vencer novamente, para dar uma respirada, e não tem mais tempo para erros, não tem mais essa gordura que eu falei, o Santos vai ter que vencer os jogos, se quiser se manter na primeira divisão novamente do campeonato, e quem sabe buscar uma Sul-Americana, beleza? Então vamos aguardar os treinamentos do meio de semana, a escalação, etc, para o jogo contra o Internacional, beleza? Mas nesse momento o Santos está na zona de rebaixamento, infelizmente, Z4. Em cima disso, vamos falar agora de contratações, de reforços, porque já que o time está nessa situação, a torcida pede reforços, quer mais jogadores. E o Santos está tentando as contratações. Logicamente que a janela principal vai abrir agora, né? No mês de agosto também, vai até agosto, né? E os clubes estão se movimentando e o Santos acertou a contratação de um reforço, um atacante. O Santos foi atrás de 3 atacantes e, no caso, agora acertou com um, tá? Vamos falar dele aqui. O primeiro foi o seguinte: o Santos quis um atacante de beirada de campo, então, para o lugar do Soteldo. E o Santos foi atrás de 3. 2 que estava conversando, tentando, mas não deu certo. O primeiro que o Santos buscou a contratação foi o Ramon Sosa, reforço do Palmeiras. O Palmeiras acertou esse jogador, Ramon Sosa, que o Santos tentou contratar, tá? Ele estava no Nottingham Forest, na Inglaterra, e os valores, porém, afastaram o Santos quando procurou saber, né? O Sosa pode custar ao Palmeiras, vai custar ao Palmeiras 14 milhões de euros, vai dar 91 milhões de reais. O Santos realmente não tem nem condições, né? Nem de competir com o Palmeiras e nem de pagar 14 milhões de euros pelo um atacante, no caso o Ramon Sosa, que vai jogar no Palmeiras. Daí o Santos não conseguiu o Sosa, aí o Santos estreitou as conversas com o Brian Rodrigues, aquele uruguaio que está no América do México. E eu informei aqui naquela ocasião que o Santos tentou a contratação dele, mas o América pede 8 milhões de euros pelo jogador. E aí o Santos viu que não tem também negócio, não dá. Como investir 8 milhões de euros no Brian Rodrigues, que dá 52 milhões de reais, se o Santos já investiu no Rolaser? Então o Santos não tem esse dinheiro. Aí tentou por empréstimo, ou daquela forma que a gente sabe que os clubes trazem os jogadores e depois aquela opção de compra parcelado, etc. O América não quis, não gostou. E o Santos encerra a negociação com o Brian Rodrigues, tá? E aí, sem a mesma capacidade financeira do rival Palmeiras, que acertou então com o Ramon Sosa, sem poder contratar o Brian Rodrigues porque não tem o dinheiro, o Santos pegou seu departamento de scout e eis que achou o atacante
que está contratado pelo Peixão. Trata-se do Gustavo Cabadeiro, do Nacional do Paraguai. Minha mãe. É isso mesmo, não é o Nacional do Uruguai, não. Tá? O Nacional do Uruguai. Aliás, o Santos perdeu o Otero, né? O Santos deixou o Otero sair para o Nacional do Uruguai. E agora precisa de um jogador que pode jogar nessa posição. O Otero jogava, né, mais aberto, batia falta e o Santos conseguiu perder o Otero. E aí, agora o Santos vai contratar o Gustavo Cabadeiro do Nacional do Paraguai. É o nacional genérico, não é o original, que é do Uruguai. Esse é do Paraguai, tá? O Gustavo Cabadeiro, esse atleta é tecnicamente um pouco abaixo, mas de características muito semelhantes em relação ao Sousa. Então, o Sousa que o Palmeiras contratou é melhor. É um atacante rápido, forte e mais ataque ao espaço do drible. Estilo Soteldo. Cabadeiro tem 1,86 m, é um jogador alto, de altura. O preço é bem menor em comparação com o investimento que o Palmeiras fez aí no Sousa. O Santos venceu a concorrência com o Vitória de Guimarães, de Portugal, que também estava interessado no Cabadeiro. E o Paris, da França, para acertar essa contratação. O pagamento parcelado até 2028 tinha sido recusado pelo Nacional. O Santos tentou fazer parcelado até 2028, o Nacional não quis, mas o jogador pediu para atuar no Peixe de Neymar e convenceu o clube. Aos 23 anos, é jovem, né? Cabadeiro tem 10 gols e 1 assistência em 24 jogos no ano. Ele chega ao Brasil hoje para exames médicos e assinatura do contrato. Anteriormente, o Santos já acertou então com o lateral direito Igor Vinícius, o volante o Ilharão, e o Santos tentou o Mike, mas não deu certo, também foi descartado, né? Então, gente, o Santos não conseguiu o Ramon Sousa, não conseguiu o Brian Rodrigues, mas conseguiu o nosso querido Gustavo Cabadeiro, então atacante ponta esquerda, pode jogar nas duas, né? Mas ele é mais um ponta esquerdo, 1,86 m, e os números dele nessa temporada são bons, né? Porque 10 gols e 1 assistência em 24 jogos para um atacante de beirada são números razoáveis aí, né? São números bons. Vamos ver se ele consegue desempenhar no Santos, fazer bons jogos, entendeu? Agora, não conheço esse jogador, nunca vi ele jogar, tá? Lógico, vi agora aqui no YouTube, nos highlights, né? Que a gente sabe que tem aqui para vocês verem os melhores momentos dele, né? As jogadas, o drible, mas é um cara de velocidade, de drible, né? De ir no 1 contra 1, como o Soteldo fazia, e pelo que consta aqui, ele faz um pouco mais de gols que o Soteldo, né? O Soteldo quase não faz gol. E ele fez 10 gols em 24 jogos, então seria um atacante útil para o Santos. Vamos aguardar para ver como que ele vai chegar, vai se ambientar, né? E aí o nosso querido Gustavo Cabadeiro, novo reforço do Santos, meio atacante, então ele vem para o Brasil nessa segunda-feira para realizar os exames médicos e assinar o contrato com o Santos, tá? Ele falou já com a imprensa local lá no aeroporto e demonstrou empolgação com a oportunidade de atuar pelo Peixe. Abre aspas para ele. É um grande passo para a minha carreira, de verdade. Quero seguir crescendo e aproveitar ao máximo essa experiência, que vai ser muito linda. Estou muito feliz, muito contente. É uma chance que eu queria muito, afirmou o jogador Gustavo Cabadeiro. E, cara, então tá acertado com o Santos. E vamos aguardar agora para ver. Ele vai fazer os exames médicos para ver se ele vai ter condições de mostrar um bom futebol aí no Santos, tá? E ele tem um vínculo ele deve assinar um vínculo com o Santos de 3 anos até julho de 28. 3 anos. Tudo bem que ele tem 23 anos, né? Ele é jovem ainda. Mas 3 anos eu fico um pouco preocupado. Mas por ele ser jovem, vamos deixar que é um contrato aceitável. Ele chega para reforçar o setor ofensivo do Santos e pode atuar tanto na esquerda como na direita, como eu falei para vocês. Então, sendo avaliado nos exames médicos e dado ok, ele então vai ser integrado ao elenco e vai assinar o seu contrato, beleza? Então tá aí, gente. Santos acerta a contratação do atacante Gustavo Cabadeiro, do Nacional do Paraguai, tá? Por 3 temporadas ele chega para reforçar o sistema de ataque do Santos Futebol Clube, que precisa fazer gol, né? Mas vamos aguardar. Não posso falar que eu gosto ou não gosto, porque eu não conheço, como eu falei para vocês. 95% da torcida não vai conhecer,
né? Sempre vai aparecer um ou outro aí que vai falar que já viu jogar, mas acho que é pouco provável, ninguém assiste jogo do Nacional do Paraguai, a não ser o scout do Santos, que viu e indicou o clube, e o Santos foi lá e acertou, então, a contratação do Cabadeiro, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais aqui no canal. Deixe a opinião de vocês nos comentários, pra gente trocar ideia, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, eu fui.